Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja aproveitando esse climinha um pouquinho mais quente, né, que tem feito nos últimos dias. E hoje, gente, eu vim falar com vocês um pouquinho sobre uma outra questão que também veio juntamente com a pandemia, né, que é uma questão, né, que, né, todos nós estamos a par, que é o grande aumento do desemprego no país, né? Atualmente está em torno de mais de 14 milhões de desempregados, ou seja, é muita gente. Né? A gente pode constatar, né, que esse fator veio colaborar muito, né, para aumentar a ansiedade, a sensação de insegurança nas pessoas, né, de uma forma geral. Mas para poder auxiliar, né, nesse sentido, a empresa Trago Verdades veio elaborar o e-book, os 5 pilares do marketing pessoal, onde no conteúdo dele constam 5 ferramentas, né, de apoio para que esses profissionais possam se reinserir no mercado de trabalho de uma forma muito mais segura, né, e assertiva. Então, essas 5 ferramentas são o autoconhecimento, o conhecimento, a comunicação, a aparência, né, e o network. Eu vou estar falando um pouco sobre cada uma delas. O que seria, gente, o autoconhecimento, resumidamente falando? O autoconhecimento é eu ter noção de como eu funciono, né, do como eu sinto, como eu penso, né, e eu ter noção de por que eu tenho, né, os comportamentos que eu venho a demonstrar. Então, o que o autoconhecimento pressupõe? Que haja coerência entre o que eu penso, o que eu sinto, né, e o que eu faço. Né? Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu que sou da área de humanas, né? Então seria praticamente impossível, não combina uma pessoa como eu trabalhando nas exatas, como por exemplo, como uma contadora ou uma engenheira. Simplesmente porque cálculos, né, não, é uma coisa que não tem nada a ver comigo, não combina, não é algo que eu me identifique e muito menos que eu me veja, né, realizando. Então isso aí é ter consciência, né, das habilidades que eu tenho, né? Tem a ver com autoconhecimento profissional. E sobre o autoconhecimento pessoal, gente, o que nós poderíamos falar? Né? É sobre os valores que eu tenho, o que eu considero importante, que eu dou valor em mim e nos outros, eu ter noção dos meus pontos fortes e dos meus pontos fracos e eu poder saber o que eu posso fazer para mudar, para transformar essas fraquezas, esses pontos fracos em habilidades pessoais em mim. Então quer dizer que o autoconhecimento, ele realmente faz muita diferença na nossa vida e também no mercado de trabalho. Outra questão muito importante, o conhecimento. Gente, né, as informações, a noção que a gente tem sobre qualquer área que nós vamos atuar é muito importante. A gente está bem informado sobre as novas tendências, as novas descobertas, o que outros profissionais mais experientes, né, na mesma área, né, que a gente atua estão fazendo. Por exemplo, eu que atuo bastante na questão da depressão e tentativa de suicídio, por exemplo, né? Então, profissionais e autores como o Andrew Solomon e o Neuri Botega são referências que me auxiliam muito, né? Que me prestam um suporte, né? Muito relevante, né? Nos meus atendimentos. Outra questão muito importante, né? A questão da comunicação. Gente, a gente pode achar que na comunicação o falar bem ou ter um vocabulário mais amplo é suficiente. Não, para uma boa comunicação não é. Vamos dizer que eu vá estar falando sobre um assunto, né, para uma pessoa ou para um grupo de pessoas e eu esteja usando um vocabulário com palavras muito complexas e essas pessoas não venham a entender. Por mais que eu esteja domínio, né, nesse assunto, esteja um vocabulário mais amplo, eu não estou tendo uma comunicação nem boa nem efetiva, porque essas pessoas não estão conseguindo entender, né, o que eu estou falando. Então precisa ter essa noção, né, para que tipo de pessoas eu estou falando. Outra questão muito importante na comunicação é a questão do ambiente, né, como assim? Vamos dizer que eu vá para um jantar, né, uma janta, né, mais informal,
não é prudente de bom tom estar se falando sobre questões de trabalho, né, no ambiente, a não ser que seja, né, seja um jantar de trabalho, mas eu tô falando uma janta, né, mais informal. Outra questão importante, a questão do tempo. Como assim o tempo? Vamos dizer que para uma entrevista de trabalho eu saiba que eu tenho apenas 15 minutos, né, para falar, né, sobre a vaga X que eu esteja concorrendo. Então, é preciso eu ter noção que eu preciso ocupar meu tempo da forma mais inteligente possível, falando sobre, né, sobre questões que tenham a ver com aquela vaga, para eu não dispersar o meu tempo, né, e dispersando esse tempo eu vou estar dando uma oportunidade, né, justamente para os meus concorrentes, né, e desperdiçando, quem sabe não, certamente de poder ser chamado para essa vaga. Outra questão muito importante, gente, a questão da aparência. A gente acha, às vezes, que a gente sempre tem noção sobre isso, mas né, é uma questão que é sempre importante relembrar. Digamos, para uma entrevista para concorrendo ao cargo de secretária, né? Então, é de bom tom, né? Não usar uma maquiagem pesada, não usar saia muito curta, não usar blusas, né, com grandes decotes, porque é um ambiente mais formal, né? Não combina, digamos, esse tipo de roupas mais ousadas, né? Seria diferente que no ambiente como uma academia, né? Que é mais propício para usar esse tipo de roupa mais despojada. Então, né? É preciso ter, né? Ter noção também nesse aspecto. Outra questão importante, muito importante, né? O network, gente. O que seria o network, né? São as nossas relações, né? Nossas relações de contato. E que essas relações de contato não é, gente, simplesmente com as pessoas que são amigas nossas ou mais próximas. A nossa rede de contatos de pessoas que são, né, que atuam também na nossa área é muito importante, né? A gente ter uma proximidade maior com elas. Por quê? Porque são essas pessoas que justamente podem nos dar referência, né, numa possível entrada ou uma reinserção para o mercado de trabalho sobre informações a nosso respeito, né? Então, e para isso é necessário, né, que a gente tenha um acesso maior a essas pessoas. Então, gente, essas, né, são algumas dicas muito, né, importantes, certamente, né, que vão contribuir para que esteja um acesso mais consistente, né, mais ao mercado de trabalho, e não esquecendo que principalmente o autoconhecimento, pessoal. Ou seja, o que eu quero para mim, o porquê eu quero, e terceiro, o como. O que eu preciso fazer para que eu consiga objetivar da forma mais assertiva, né, segura e estável possível, né, esses meus objetivos de trabalho. Certo, pessoal? Então, hoje é isso. Desejo uma boa sorte para vocês e até a próxima.